Oi, aluno do segundo ano, tudo bom, Alfredo? Tudo bom, Matheus? A professora tá gravando esse vídeo para corrigir aquela questão que foi mandada para vocês fazer sobre vírus e vacinação. Então, era para ler uma reportagem. Aquela reportagem, né, estava se tratando do quê? A pergunta era: do que se trata a reportagem? A gente viu que a reportagem está falando de uma campanha de vacinação. E a questão B perguntava por que é importante existir campanhas de vacinação. Bem, eu quero que vocês saibam que a vacina ainda é o método mais eficiente contra qualquer vírus. E além disso, também é um método eficiente contra algumas doenças causadas por bactérias. Mas por que é tão eficiente? Veja a situação que está acontecendo atualmente no Brasil. A gente está enfrentando um novo vírus que a gente ainda não tem vacina e não tem nenhum tipo de medicamento comprovado que faça com que a gente consiga tratar esse vírus. E aí o vírus, ele tem esse poder de se multiplicar muito rápido entre as pessoas. Uma pessoa pode infectar 3, 4, dependendo do ambiente, até 6 pessoas. E então esse vírus entra nas nossas células do nosso corpo e todas as células, a célula que foi infectada, ela começa a trabalhar replicando, fazendo cópias desse vírus. No caso do coronavírus, para cada um vírus que entra na nossa célula, sai 100. Ele consegue replicar 100 vezes ele mesmo. É muito rápido a multiplicação desse vírus no nosso corpo. E se a gente não tem um remédio ainda comprovado, né? E o nosso corpo até conseguir combater esse vírus sozinho, esses vírus, porque agora a gente tem muitas cópias deles dentro da gente, vai demorar. E aí o organismo fica caído, debilitado. Então, por que é tão importante a campanha de vacinação? As campanhas servem para levar as pessoas a determinada data nos postos de saúde para receber uma vacina contra um determinado vírus. No caso da publicidade que vocês leram, estava se tratando do vírus da raiva, né? Então, por que é tão importante vacinar? Vacinar é uma prevenção. Quando você se vacina, você recebe uma parte desse vírus inativo, de repente o vírus morto já, né? Ele sem atividade, mas o seu corpo reconhece esse vírus e começa uma produção de anticorpos. Anticorpos são proteínas que fazem com que esse vírus fique inativo. Na verdade, eles combatem o vírus no nosso corpo. Então, a gente consegue se curar do vírus. Então, é por isso que é importante a vacina. Porque quando você recebe a vacina, você cria anticorpos. E aí, se você entrar em contato com esse vírus depois, por qualquer outro motivo, o seu corpo já tem um método de combatê-lo, já tem anticorpos para combatê-lo e você não fica tão debilitado. Então, é por isso que é importante se vacinar. A terceira questão era uma resposta pessoal, se você tem cães ou gatos na sua casa e se eles foram vacinados contra a raiva. Por que é importante vacinar cães e gatos contra a raiva? Cães e gatos são os principais, como eu vou dizer, eles na verdade que passam a raiva para o ser humano, né? Eles são os principais causadores da raiva nos seres humanos. Quando a gente tem um bichinho desses que não tomou essa vacina, eles podem passar através das mordidas, através da saliva, através dos arranhões, esse vírus para nós, seres humanos. E nesse vírus, na gente, ele ataca o nosso sistema nervoso, que seria o nosso cérebro, os nossos nervos, né? E causa muitas patologias, muitas coisas ruins no nosso corpo. E esse vírus, além disso, da raiva, ele é letal, porque se atingir o nosso cérebro, muitas coisas ali vão ficar debilitadas. Então, normalmente, ele causa... a gente fica irritado, começa a salivar pela boca, são os principais sintomas da raiva. E depois disso ele causa morte. A morte pelo vírus da raiva pode levar algumas semanas. Então é importante que a gente vacine nossos bichinhos de estimação para não pegar raiva. Mas além disso, existe um outro bichinho que passa raiva e ele não é de estimação, é um morcego. Então a gente tem que se cuidar. Hoje a gente sabe que a maioria dos vírus que os seres humanos contraem vem dos animais. Inclusive o coronavírus que a gente está trabalhando tanto, escutando tanto na mídia, ele é bem provável que tenha vindo do morcego e tenha encontrado no pangolim uma forma de ser transmitível aos seres humanos. Um beijo!